Não, eu sei, eu posso até fazer agora, mas eu acho melhor esperar uns 2, 3 dias que eu acho que vai sair melhor. Pois é, você já parou para pensar que muita gente que pensa assim talvez não esteja fazendo o que poderia estar sendo feito hoje? Eu sou Márcia Verônica, sou psicóloga, terapeuta racional e emotiva comportamental. E se você acredita que a racionalidade pode te ajudar a ter uma vida mais leve, fica aqui com a gente que está começando mais um Bibliotrek. Esse é o segundo vídeo de uma série sobre procrastinação e hoje a gente vai falar sobre a procrastinação do só isso. Se você parar para pensar, talvez você ou algumas pessoas próximas a você estão neste momento procrastinando coisas importantes para a vida delas, coisas que poderiam fazer a diferença no dia a dia, pura e simplesmente porque acham que ainda não têm recurso suficiente. Elas acham que se elas fizerem alguma coisa hoje, talvez não seja com a melhor qualidade que poderia ser feita, talvez não tenham um melhor desempenho, não consigam realizar uma tarefa perfeita. E aí, o que você pensa sobre isso? Será que é possível a gente sempre se preparar com todos os recursos, com as melhores habilidades possíveis para realizar uma tarefa? O que faz mais sentido? Você fazer a tarefa hoje com os recursos que você tem, mas fazer a tarefa, mesmo que seu desempenho não seja o mais adequado, do que não fazer esperando o dia que você vai conseguir ter todas as habilidades, ter todas as condições de fazer. Para e pensa. A procrastinação, como a gente viu no primeiro vídeo, é o ato de voluntariamente deixar de fazer algo que poderia ser feito hoje para fazer numa data seguinte. Ou seja, quando eu decido que eu não vou fazer uma atividade hoje, porque talvez ela não vai sair perfeita, mas eu vou fazer numa outra data, porque eu tenho a expectativa ou talvez até mesmo a ilusão de que eu vou estar mais bem preparado, eu estou falando desse tipo de procrastinação. Pessoas que apresentam esse tipo de procrastinação geralmente têm o que a gente chama de pensamento dicotômico. É um pensamento de tudo ou nada, é um pensamento de preto e branco, é um pensamento extremista. Na TREC a gente entende que posicionamentos extremistas de que eu vou fazer uma atividade perfeita ou eu não vou fazer atividade nenhuma, são posicionamentos irracionais, são pensamentos disfuncionais que não vão te ajudar no teu objetivo. Lembra que geralmente as atividades que são procrastinadas são atividades onde você tem um interesse genuíno de realizá-las porque você acredita e você sabe que isso vai te trazer algum ganho no futuro. Dessa forma, você está hoje escolhendo adiar não só a atividade, mas também o resultado dela. Está na hora de soltar aquele pensamento de que se você não fizer uma atividade perfeita, se você não executar a sua tarefa com maestria, significa que você não vale nada. Pessoas perfeccionistas também têm a crença de que deveriam sempre fazer as coisas do jeito certo. Por quê? Acreditam que existe um jeito certo e um jeito errado. E se elas não fizerem com 100% da certeza que vão fazer do jeito certo, então é melhor nem fazer, porque parece que tem a garantia de que vai sair 100% errado. Uma outra crença muito comum nesse tipo de perfeccionismo é você acreditar que a excelência vai ser alcançada sem nenhum tipo de esforço. Será que isso é possível em algum aspecto da nossa vida? Será que simplesmente as coisas caem do céu? Ou será que as pessoas que conseguem realizar coisas, ou será que as pessoas que conseguem fazer alguma coisa na vida aprendem a tolerar o desconforto do esforço? Essas pessoas conseguem aceitar que o valor delas como pessoa não está relacionado ao desempenho delas em determinadas tarefas, sejam tarefas simples ou tarefas complexas. A partir desse momento, a gente está praticando o que a TREC chama de autoaceitação incondicional, quando eu me aceito como um ser humano, independente do desempenho que eu venha a ter. Isso faz com que eu saia daqueles extremos que eu estava falando anteriormente e consiga encontrar um lugar no meio do caminho, um lugar flexível, que é um lugar racional. Dessa forma, eu vou fazer o possível para poder ter os recursos, as habilidades, o tempo necessário para desempenhar aquela tarefa com a melhor excelência possível, mas eu aceito caso ela não saia tão boa quanto eu desejo. Mas observe, eu vou estar assumindo o esforço de estar fazendo isso agora.
Uma outra característica muito comum nesse tipo de procrastinação, que está bastante relacionada ao perfeccionismo, é o tempo que você leva dedicando a detalhes, às vezes detalhes mínimos. Não que esses detalhes não sejam relevantes, mas se a gente olha a atividade como um todo, é um detalhe que poderia ter passado ou poderia ter sido retocado e retomado da próxima vez. Não precisava ter dedicado tanto tempo nesse momento. Porque o medo da falha, como se não sair perfeito significa que saiu 100% errado, faz com que pessoas gastem tempo e às vezes simplesmente não querem nem tocar naquela atividade. O mais curioso é que justamente por crenças como eu deveria sempre fazer as coisas de forma perfeita, eu entendo que a responsabilidade é 100% minha. E se eu, ao longo da execução da tarefa, consigo identificar que talvez alguma outra pessoa pudesse me ajudar, eu não vou ter nem coragem de pedir ajuda. Por quê? Isso vai estar ferindo a minha regra de que eu deveria fazer as coisas 100% sozinhas, de forma perfeita. É como se o meu valor como pessoa por pedir ajuda estivesse em xeque. Pessoas que passam por esse tipo de procrastinação geralmente têm altas habilidades no sentido de já estudaram bastante sobre o tema, já sabem o que precisa ser feito, já escolheram qual que é a forma como elas vão enfrentar esse desafio, mas elas simplesmente não começam por conta desses medos, por conta de culpas que estão sendo gerados por essas crenças irracionais. Então, você quer combater esse tipo de procrastinação na sua vida? Primeiro, pare de pensar de forma extremista. Pare de pensar que se você não fizer perfeito, significa que você fez tudo errado. Se você ainda não fez até agora, o máximo que a gente pode pensar é que até agora você não fez. Isso não significa que você nunca mais vai fazer na sua vida. Aceitar o risco de não fazer perfeito significa você enfrentar esse desafio da procrastinação. Outra demanda que é importante você desafiar é a demanda justamente de que você tem que ter todos os recursos de forma perfeita e restrita antes de começar a tarefa. Antes de começar uma tarefa, a gente sequer pode afirmar que de fato você vai demandar algum tipo de recurso. Ou seja, faça. No meio do caminho você vai poder ajustar, você vai poder ver onde você errou, você vai poder replanejar, você vai poder buscar ajuda, você vai poder buscar novos recursos. E quando você viu, quando você menos espera, a sua tarefa vai estar concluída. Lembre-se que esforço vai estar sempre presente no enfrentamento da procrastinação. Na verdade, o esforço ele vai estar sempre presente na nossa vida quando a gente tem um objetivo. Pessoas geralmente sofrem por crenças de necessidade de conforto. Onde está escrito que você precisa estar confortável para começar a fazer uma atividade? Muitas pessoas hoje estão deixando de fazer coisas importantes justamente porque estão buscando um momento ideal, estão buscando um conforto, estão buscando ter todos os recursos necessários disponíveis. E a gente sabe que, infelizmente, a vida não é assim. Vai ter horas na vida que a gente vai precisar fazer as coisas sem ter essa total segurança se vai dar certo, se vai sair perfeito. A gente simplesmente vai lá e faz. Eu não quero aqui dizer para você baixar a sua régua com relação aos seus objetivos de excelência. Tenha-os, isso é legítimo e importante para a qualidade do teu trabalho. A minha proposta aqui é que você abra mão das exigências de que esses padrões sejam cumpridos o tempo todo. Isso vai fazer, acredite ou não, com que eles sejam cumpridos a maior parte do tempo. Você vai aprender a lidar com esse seu desejo de uma forma natural, de uma forma assertiva, que vai te ajudar a passar por situações que você tenderia a procrastinar até agora, mas passar por situações experimentando emoções às vezes negativas, porém saudáveis. Emoções que vão te ajudar a enfrentar tudo isso que vem pela frente. E a última dica para esse tipo de procrastinação é, uma vez que você começou a enfrentar o desafio e a fazer a sua tarefa, não pare. Só pare para revisar depois que você tiver concluído essa tarefa. Por quê? Lembra que esse tipo de procrastinação está muito relacionado ao perfeccionismo. E nós, como seres humanos, somos imperfeitos. Você vai observar diversos detalhes que poderiam ter sido feitos melhor, diversos detalhes que vão estar aquém da sua demanda de desempenho, e isso vai fazer com que você não conclua a sua tarefa. Faça um combinado com você. É importante que você enfrente seus desafios, é importante que você se dê a oportunidade de construir o que é importante para você e para mais ninguém.
E para isso eu queria te convidar para ver os próximos vídeos, para você conhecer um pouquinho mais sobre procrastinação, sobre os tipos de procrastinação e como você vai fazer para enfrentá-la. O que você pensa sobre isso? Você é um desses procrastinadores? Se for, deixa aqui nos comentários. Se você conhecer alguém, já compartilha esse vídeo e chama para assistir a série com a gente, que a gente se vê em breve.